Oi, gente, tudo bem? Professor Guilherme Corrêa na área aqui para a gente terminar nessa aula o tema da legitimidade para a execução. Aqui, ó, a parte 3. Tá até meio borrado o quadro, já tá na hora de mudar de tema. Então, se você não assistiu parte 1, parte 2, assiste lá para entender do que a gente está falando. Mas a gente está conversando nessa aula, vai conversar especificamente, sobre a segunda parte dos legitimados passivos, porque a lei traz alguns lá no artigo 778, deixa eu só confirmar o artigo, agora me deu aquela dúvida, 779, desculpa, traz lá os legitimados passivos, mas o 790 também traz outros responsáveis pelo pagamento da dívida que, portanto, podem também figurar no polo passivo da execução. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreve e deixa o teu joinha. Já deixa agora. Professor, eu vou deixar, mas vai que eu não gosto da aula no meio. Aí você escreve aqui embaixo dizendo que você não gostou. Lembrando que estamos com a nossa plateia sempre cativa, o Guibô, a Gabi, a Bruna e o Gutinho, tá? Pra gente ensinar, pra gente discutir um pouquinho da legitimidade passiva. E lembrando que se você tem algum tema que você quer de processo civil, coloca aqui embaixo que eu vou gravar. Por quê? Porque aqui tem vídeo novo toda segunda, toda quarta e toda sexta. Sim, eu serei o maior conteúdo, o maior canal de conteúdo jurídico do país. Quando eu me transformar nisso, você vai falar, eu tava lá com o professor Guilherme. Ninguém vai ter mais vídeos jurídicos atualizados do que eu. Sério, professor? Sério, porque eu vou fazer toda segunda, quarta e sexta. Eu vou ultrapassar todo mundo. Em número de seguidores, estou longe de ser o maior. Aí eu preciso da tua ajuda, beleza? Vamos lá então para falar de legitimidade passiva, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente tem lá no 779 o povo que pode figurar como polo passivo da execução. Mas o 790, ele traz uma regra assim, ó. São sujeitos à execução os bens. E aí ele vai trazer vai trazer várias pessoas que podem ter os seus bens atingidos numa execução. E aqui é interessante, porque é alguém que é um terceiro, mas que vai se tornar parte nesse processo judicial. Por quê? Porque para eu atingir o bem dessa pessoa, eu preciso instaurar o contraditório contra ela. Então eu vou ter que colocar ela no polo passivo dessa execução. É isso que a doutrina entende. Olha, a princípio, esse cara não seria réu numa execução. A execução não seria promovida contra ele. Mas, contudo, entretanto, todavia, como ele vai poder ter o seu patrimônio atingido pela execução, eu tenho que ter contraditório, eu tenho que instaurar o contraditório em face dessa pessoa. Então ele vai acabar figurando no polo passivo da execução. Vamos lá? Primeiro deles, o sucessor, a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou repersecutório. O que é isso? É aquele que sucede o titular do bem, então aquele que adquire o bem de uma pessoa e o que está se cobrando nesse processo é uma obrigação que persegue o bem, tá? Uma obrigação repersecutória ou uma obrigação voltada em direito real. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Imagine que eu tenha comprado um apartamento e para isso eu hipotequei ele junto ao banco. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar o apartamento todo. Eu dei uma entrada, falei, banco, me empresta o resto? O banco falou, empresto. Mas enquanto você não terminar de pagar para mim, ele fica hipotecado em meu favor. A hipoteca é um direito real, tá? Aí eu continuo pagando o banco, tal, pau. De repente, eu paro de pagar o banco. Ah, me cansei, banco é sacana, banco cobra muitos juros, eu não vou mais pagar. E em contrapartida a isso, eu vendo esse bem pro meu amigo, pro João. Digo, ó, tô te vendendo apartamento aí. Ele, mas tá muito barato. Que é o seguinte, né? Não quitei ele, né? Tem lá uma dívida com o banco. Aí o banco vem me cobrar, porque eu não paguei, eu sou o devedor. Certo? Certo. Aí quando o banco vem me cobrar, o banco fala, agora eu vou penhorar o bem que tá hipotecado e vou levar para leilão. Aí a gente descobre que agora o dono do bem é o João. É ele que tá com o bem agora, é ele que sucedeu. Esse bem vai responder? Vai. Por quê? Porque tem um direito real vinculado a ele, a hipoteca. Ele vai responder. Beleza? Mesma coisa, a obrigação repersecutória, aquela obrigação que segue a coisa. Dívida tributária. O fisco está me cobrando uma dívida de IPTU, de um imóvel que eu não pagava IPTU.
O fisco vem me cobrar. Depois descobre que o imóvel já não está mais comigo, eu já passei para uma outra pessoa. Não importa. Esse imóvel vai poder responder pela dívida? Vai. Porque a obrigação de pagar o IPTU, esse débito de IPTU, ele segue a coisa. Rei persecutório é isso, ele persegue a coisa. Essa palavrinha aqui, ó, rei persecutória, rei é coisa. E persecutória é perseguição, ele persegue a coisa, essa dívida. Então, quem recebeu a coisa vai estar com essa dívida também. Beleza? Ok? Segunda hipótese. Prof, eu sou sócio de uma pessoa jurídica. Eu posso responder com o meu patrimônio para o pagamento de dívidas da pessoa jurídica? Olha, em princípio não, mas a gente tem várias variáveis aqui, com perdão da redundância. Por quê? Depende do tipo societário, depende da situação que está essa sociedade. Então, por exemplo, se é uma sociedade do tipo comandita, tá? O sócio comanditado, ele pode responder com o próprio patrimônio. Uma sociedade simples, esgotado o patrimônio social, os sócios respondem com o seu patrimônio. Uma sociedade limitada, se o capital social não estiver integralizado, o sócio vai ter que responder também, ou os sócios vão responder até o limite da integralização. Então vejam, a lei é muito clara. O sócio pode responder nos termos da lei. Que lei, professor? Essa lei aqui, cuidado. É a lei que rege as obrigações dos sócios, tá? Como assim? Não tem uma lei específica. Pode ser o Código Civil, ao referir-se a uma sociedade limitada, simples. Pode ser o Código Tributário Nacional em relação às obrigações tributárias, vai depender. Mas tem que ter lei autorizando. Agora, algo que eu preciso te contar. Eu já fui vítima do que eu vou te contar agora. A lei, em princípio aqui, não exige desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio nesse inciso aqui, tá? Mas o entendimento da jurisprudência atual, de forma geral nos tribunais, é no sentido de necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Eu abreviei aqui. Prof, por quê? Porque eles entendem que sim. Eles entendem que se é para atingir patrimônio de sócio, você tem que instaurar esse incidente. Tá? Não vai haver bem uma desconsideração aqui. Não vai. Mas eles entendem que a forma processual para que isso aconteça é o incidente. Eu digo que já fui vítima disso. Eu já tentei atingir patrimônio de sócio com base nesse inciso, tá? Sem desconsideração, porque eu não queria desconsiderar. Tanto em São Paulo quanto no Paraná, os dois tribunais disseram, tem que ter o incidente, tá? Então eu não vou mais dar murro em ponta de faca e não quero que você faça o mesmo também, tá? A terceira hipótese é uma hipótese que nem precisaria estar aqui, porque ó, diz que os bens do devedor ainda que em poder de terceiros. Ora, se é do devedor, tá? Vejam que até aqui, ó, o inciso 1 e 2 são bens de terceiros, concorda? O sócio não é o responsável, não é o devedor. O sucessor também não é o devedor. Quem é o devedor, mas outros vão responder. Aqui não. Aqui o bem já é do devedor. Só que está em poder de outra pessoa. Então eu emprestei um carro, cedi um carro para uma pessoa usar, por exemplo. Tem um carro da pessoa jurídica. Tá? A pessoa jurídica é a devedora. E esse carro é usado exclusivamente por um dos sócios. Ele pode responder pela dívida? Pode, ele é da pessoa jurídica. Tá? Aqui alguns vão dizer que a responsabilidade passiva é secundária. Por quê? São sujeitos que, a princípio, não são os devedores, mas que respondem com o seu patrimônio. Só que nessa hipótese aqui, ó, esse inciso 3 é uma exceção, porque se é do devedor, já é do devedor. Tá? E para finalizar, 4. Do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou da sua meação respondem pela dívida. Como é que funciona isso, professor? Gente, a ideia é que vai responder pela dívida em caso de dívida em prol da família. Essa é a lógica, mais ou menos, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma dívida.
Os bens da Bruna podem responder por essa dívida? Depende. Essa dívida que eu fiz é em prol da entidade? Se sim, os bens da Bruna podem responder. Se não, não podem responder. Essa é a lógica, tá? Alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Isso aqui eu não vou tratar. Por quê? Vocês precisam saber o que é fraude à execução. A gente não sabe. Eu sei que vocês não sabem. Ah, eu já sei. Então você vai saber mais um pouquinho. Vai ter uma aula aqui no canal, uma ou mais, provavelmente mais do que uma, só para tratar de fraude à execução, tá? Depois a gente fala disso. Cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. Aqui é aquela ação que a gente chama de ação pauliana. Ação pauliana é a ação para anular negócio jurídico em razão de fraude contra credores. Então vamos imaginar assim, ó, tá? Vou dar um exemplo concreto para você entender. O André deve uma grana para, sei lá, para o Marcos. O André deve para o Marcos, tá? Deve uma quantia lá para o Marcos. Vamos anotar isso daqui. Deixa eu só fazer um quadrinho em branco aqui, ó, para não ter problema, para não faltar folha aqui. Deixa eu só fazer um. Isso aqui é bastidor, isso aqui é vida real, entendeu? Não tem produção aqui. A produção é by professor Guilherme Corrêa, o negócio aqui, entendeu? Então, vamos fazer um branquinho aqui, ó. E aí a gente já... Aí, ó, tá? Fazer aqui, ó. Então vamos fazer assim, ó. Marcos, ele é o credor. Marcos é o credor, tá? André é o devedor. Qual que é a quantia aqui, professor? Vamos imaginar que o Marcos tem um crédito de 200 mil reais em relação ao André. Beleza? Beleza. Não tem processo judicial em andamento. André vende um terreno para Bruno com o intuito de esvaziar seu patrimônio. Beleza? Beleza. Aí no dia lá do vencimento dessa dívida, tal, o Marcos cobra e o André não paga. Aí o Marcos entra com uma ação judicial contra o André. Vai procurar bens, não acha. E aí acha essa venda aqui, ó. O que ele pode fazer? Ele pode entrar com uma ação judicial, por exemplo, contra Marcos e André, para anular essa compra e venda. E diz, olha, isso vocês fizeram para fraudar. Aí o juiz reconhece a anulação. Reconheceu a anulação, esse bem que agora era do André vai poder responder por essa dívida, tá? Que agora era do Marcos, que agora era do Bruno, desculpe, vai poder responder por essa dívida. Por quê? Porque a gente anulou essa compra e venda. Se anulou a compra e venda, o bem que era do Bruno volta para o André e vai poder, portanto, responder a dívida, tá? A diferença principal entre fraude contra credores e fraude à execução, que fraude contra credores eu preciso de uma ação específica para isso, chamada de ação pauliana. É um instituto lá do direito civil, tá? A fraude à execução é um instituto de direito processual e reconhece-se incidentalmente no processo. Mas calma, a gente vai ter uma aula só para falar sobre ela. Beleza? E a última hipótese do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Por isso que eu disse que essa hipótese do inciso 7 é diferente do inciso 2. Se aqui no inciso 2 o legislador quisesse que desconsiderasse a personalidade jurídica, ele faria igual no 7, mas não. São situações diferentes. Mas, repito, a jurisprudência entende. Se você quer atingir patrimônio de sócio, tem que desconsiderar a personalidade jurídica, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você pode atingir o patrimônio do sócio, o patrimônio do administrador. Você tem lá a instauração do incidente de desconsideração, mostra um dos requisitos, que é a confusão patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica. Se você tiver dizendo uma decisão, entendo que deve desconsiderar, atinge o patrimônio do sócio ou do administrador, vai atingir. Em resumo,
é mais uma vez um terceiro tendo que estar no polo passivo da execução para responder por essa dívida, mesmo ele não sendo originariamente o devedor. Beleza? É isso que eu tinha a te dizer. Ficou com dúvida? Diz aqui. Professor, não é fácil esse assunto? Não é fácil. Eu nunca disse que era fácil. Meu objetivo aqui é tentar facilitar um pouquinho com conteúdo atualizado e de forma bem focada e objetiva. Beleza? É isso então, gente. Um abraço, bons estudos e até mais.